Aleluia, graças a Deus. Deus abençoe o pastor Rogério, né, que eu conheço ele desde 2004, né, amigo de muitas datas aí, né, tenho muitos amigos ali também em Ariquemes. Na época eu era solteiro, né, quando um vento me soprou e me levou para lá, né, fiquei ali um tempo ali, conheço muitos amigos a qual ele também conhece, que é amigos dele, e é um lugar também muito bem abençoado conforme é aqui. E Deus, ele tem os seus planos, né, irmão? Deus faz tudo conforme está nos planos dele. O pastor Rogério está aqui é porque Deus tem um plano aqui na vida dele neste lugar, e Deus vai prosperar esse lugar em nome de Jesus, usando a vida dele para cada um dos irmãos. Amém? É, Amanhã eu já estou descendo ali para Vilhena, né? Deus me trouxe para cá para me arrumar algumas Bíblias aí de algumas irmãs, né, que eu arrumei, ficou bonita, né? Então Deus me trouxe aqui para fazer essa missão, né? né? Paulo viajava e fazia tenda, né? Ele tinha o seu serviço, né? Então eu sou Henrique, viajo e faço as capas de Bíblia para os irmãos. Apesar que Bíblia hoje está muito caro, né, irmão? Vocês sabem, né? Uma Bíblia pentecostal hoje aí vai quase R$ 300, né? Então, sempre os problemas que dão nas Bíblias é justamente isso, é a capa, porque o suor da mão deteriora a capa e depois você vai ter que comprar outra. Mas quando você encontra alguém para colocar uma capa boa nela, irmãos, e principalmente de couro, né? Você vai para a glória e a Bíblia fica aí, né? E eu trouxe umas capinhas aqui, eu acho que só tem uns 5 ali dela ali. Essas aqui, ó, essas aqui são aquelas de encaixe, né, que você encaixa a Bíblia, né, você coloca a Bíblia aqui dentro e ela vai zelar da sua Bíblia, tá? E ela é impermeável, tá? Não entra água, não deteriora, material também muito bom. Aos irmãos que quiserem adquirir ajudando o meu ministério, no final, os irmãos me encontram ali na saída da igreja, que eu vou estar ali com essas capas de Bíblias. Abra sua Bíblia comigo. No Salmo 120. Salmo de número 120. Quando se fala assim em salmos, né, eu sempre lembro, né, das irmãs, né? Porque quando as irmãs estão, né, passando uma luta, estão passando uma prova, ela não vai em Mateus, ela não vai em Gênesis, ela não vai em Reis, ela vai abrir Salmos, né? Porque ali é um livro de oração. Então os Salmos, ele é um livro que reis, profetas, eles escreveram nos seus momentos, né, que eles passavam, eles cantavam a Deus, louvavam a Deus, e quando eram nos momentos também de grande dificuldade nas suas vidas, o que é que eles faziam? Eles escreviam um louvor, escrevia a sua oração que ele dirigia a Deus, né? E Deus vinha sobre a vida dele e ali Deus fazia a sua obra na vida dele. E uma das coisas mais importantes, irmãos, é quando você louva a Deus. Quando você ora a Deus, isso é muito importante. Então, no Salmo 120, apenas o versículo 1 e depois o Salmo 121, porque eles estão ligados, estão perto um do outro, diz assim: na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Diga comigo, na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Salmo 121, apenas o primeiro e o segundo versículos, que diz assim: elevo meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Aí o segundo, no versículo 2, diz a resposta: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém? Os irmãos podeis assentar. Esse Salmo 120 ou 121, na sua Bíblia, aí, na epígrafe, vai estar
Cântico dos degraus, cântico de subida, cântico de romagem ou cântico de peregrinação. Porque muitas vezes, para nós entendermos esses cânticos de degraus, que era o cântico de subida. Subida para onde? Subida para Jerusalém. Então, todas as pessoas que iam para a festividade de Jerusalém, que eles moravam nas cidades longínquas, cidades longe, então eles se preparavam seus filhos, preparavam sua esposa, todos se preparavam para ir para Jerusalém, para adorar a Deus, para engrandecer a Deus e para dar o melhor para Deus. Muitos saíam com especiarias para chegar lá no templo e também para depositar como uma forma antecipada de gratidão ao Deus do céu, o Deus Criador que está aqui nessa noite. Então, quando eles saíam das suas casas, dos seus lugares, das suas cidades, eles não iam de qualquer maneira. Eles não saíam como muitos saem. Não vou para a igreja hoje. E muitas vezes sai para ir para a igreja, vem para o culto, para o templo, mas às vezes vem brigado com a esposa, às vezes vem brigado com o filho, às vezes ele vem brigado com ele mesmo, porque ele não muda. E ele diz: eu vou lá para o culto, vou para o culto hoje para ver o que é que vai acontecer. Quando eles saíam, eles não saíam assim, eles se preparavam. A primeira coisa que eles colocavam no seu coração era o louvor a Deus. Eles tinham fé que ia chegar lá em Jerusalém, no grande templo, para adorar e engrandecer a Deus. Então, quando eles saíam com um cântico na sua boca, até chegar em Jerusalém. Muitas vezes nós saímos das nossas casas para vir para o templo e nós começamos a falar mal das pessoas. Ficamos algumas vezes com raiva da esposa, com raiva do marido. Aí muitas vezes nós chegamos no templo, o pregador prega, você fala que não sentiu nada, o louvor foi cantado para engrandecer a Deus, você fala: que louvor mais chato. A gente já sai vazio de casa, porque nós não saímos de lá louvando e engrandecendo a Deus. Porque quando nós entregamos a nossa vida, irmão, a nossa vida nós devemos dar em sacrifício e em louvor a Deus. Quem pode dizer aleluia, glória a Deus? Então eles iam. Então aqui o salmista, ele está cantando, ele está louvando a Deus, como se fosse: na minha angústia eu clamo ao Senhor, porque Ele ouviu o meu clamor. Então eles vão para o templo, eles vêm para o templo, mas eles vêm adorando, eles vêm engrandecendo a Deus, através do seu louvor, através da sua oração. Quando chega no templo, os louvores é entoado, a pregação ela é pregada e começam a sentir a presença de Deus. É assim. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Deixa isso lá fora. Esquece tudo que não presta. Porque quando você entra aqui, é o lugar que nós estamos adorando a Deus. E quando você sair, esquece de tudo que não presta e vai para casa louvando a Deus e diz: Deus fez maravilhas na minha vida hoje, porque eu senti a presença de Deus. Xarabacai, mano. E o salmista, ele saiu da sua casa, ele saiu com um problema. E qual é o problema que ele saiu? Angustiado com alguma coisa. Mesmo que ele saiu angustiado, ele não ficou falando mal de quem o angustiou, mas ele saiu louvando a Deus, porque ele diz: na minha angústia. Olha o que ele diz: na minha angústia, eu tenho uma angústia. Quem é dos irmãos e das irmãs aqui, quem é dos obreiros aqui, que nunca passou por uma angústia na vida, ou que esteja passando?
Mas essa noite a angústia vai embora, porque Deus vai trazer refrigério na sua alma. Na minha angústia. Angústia é uma palavra hebraica que quer dizer tisserá, que significa dificuldade, que significa aflição. E quando nós passamos muitas vezes por angústia interna, ela se torna externa, ela se torna interna. E quando ela se torna interna, aí as lágrimas descem. Porque quando a angústia, ela se torna interna, intensa, a pessoa coloca a mão na cabeça, não sabe o que vai fazer. Muitas pessoas nessa hora estão fazendo alguma coisa de errado para ver se acalma a angústia dela. Quantas pessoas nesse momento, nesse mundo inteiro, estão nas drogas, usando droga para tirar a angústia, o sofrimento que ela sente, para ver se melhora. Outros estão tirando a sua vida porque não aguenta mais a angústia, porque a angústia ela está interna no seu coração e ela está grande, ela está forte na sua mente, e estão tirando as suas vidas. E muitas vezes, como nós já ouvimos falar de pastores que estão sofrendo, que estão passando por angústia, porque mesmo que são pastores, obreiros, não são super-homens, sofrem também, passam por angústia. E alguns vai e tiram a sua própria vida, para ver se melhora, mas na realidade não melhora, piora. Então, quando é no momento de angústia, qual é que é o segredo? É o que o salmista disse: na minha angústia, eu clamei ao Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Aleluia. Já pensou você chegar na sua casa, está lá seu pai ou sua mãe, e você está passando por um momento difícil, você quer que eles te atendam, e você bate na porta: pai, mãe, eu estou sentindo uma dor, eu não aguento, e ela não abrir a porta. Pai, mãe, me ajuda, eu estou sangrando, eu não aguento, está doendo muito, me ajuda, me socorre, abre a porta, e você não ouvir nada. Mas quando nós clamamos a Deus: Senhor, me socorre, Senhor, me ajuda, Ele vem para os seus e o consola com o Espírito Santo, e toda dor, e toda enfermidade, e todo câncer, e todo sofrimento, Deus tira e joga para longe, porque nós somos filhos de Deus, e Ele ouve a oração daqueles que clamam a Ele no momento de angústia. Aleluia. Eu passei por angústia muitas vezes. Muitas vezes, peguei tuberculose, quase que eu ia para a glória, colocava quase meio copo de sangue pela boca. Passei um tempo, peguei infecção no sangue, eu falei assim: agora dessa vez eu vou, agora eu vou para a glória mesmo, pronto, pode preparar, papai, que eu já estou indo aí, né? Mas somente uma oração que eu fiz no dia que eu estava com tuberculose, eu tinha mais ou menos uns 15 anos. Deus fez irmã de Recife para Caruaru, Pernambuco. As irmãs foram lá em Caruaru, não sabia nem o que ia fazer. Chegou numa irmã chamada de Alaide. Isso nós vemos aqui porque Deus mandou. Só que a gente não sabe o que é. A irmã Alaide disse assim: eu sei. É o Henrique. É um jovem, e ele está lá na casa dele, porque os pais dele adotivo, morreu. E chegar lá, as 3 irmãs, e oraram por mim. No final da oração, irmãos, se vocês soubessem como é que eu estava, o cabelo da minha cabeça estava caindo. Quem teve tuberculose sabe disso. Eu colocava sangue, aqueles copos americanos, quase meio copo, quase todo dia. Eu estava dormindo em cima de um papelão. Eu sofri, irmãos.
Tinha perdido os meus pais adotivos recentemente. Você já pensou rato passar do seu lado, encostando em você? Se você nunca viu barata voadora do Nordeste, eu já vi. Para a barata morrer, tu tem que dar uns 3 tiros na cabeça dela para ver se ela morre. E olha se ela morre. Barata é uma barata que você pisa nela, as bichas não morrem. E elas vinham do meu lado, eu dormindo em cima do papelão com a coberta fina, e elas me roendo. Mas quando foi naquele dia que eu fiz o clamor, Deus enviou essas 3 irmãs para lá. E Deus usou aquela irmã de uma forma tremenda. No final, Deus falou: eis que eu coloco o meu cajado na tua mão e tu vai pregar a minha palavra. Apenas uma oração com fé intensa, crendo que Deus existe. A oração foi tão intensa que parece que eu estava vendo Deus dentro do céu. Mas quando foi no final, eu falei assim: Deus me leva. Olha eu aqui, não levou não, vai ficar para o arrebatamento. Sofri, mas não abandonei o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nunca me desviei por causa de nada. Desviar para quê? Para sofrer mais uma vez? Porque crente, quando ele desvia, irmão, ele sofre 2 vezes, na consciência e lá fora. Apedrejamento moral, só o que não presta. Por isso que a oração na vida do cristão é tão importante, porque ele sustenta o crente num caminho de Deus, e o crente não desvia nem para a esquerda e nem para a direita. Ele consegue caminhar reto e olha para Cristo todas as vezes que ele passa por dificuldade. É Cristo que está dizendo: vem, você vai conseguir, você vai vencer. E Cristo estava assim na minha vida. Estou saindo um pouco da palavra. Um pouco de dificuldade que eu passei, que meus pais morreram de cachaça, de cirrose. Eu conversei com o pastor Rogério. Você vê 2 caixões saindo em 2 meses de dentro da sua casa. E lá no Nordeste tinha uma cultura, né? Não sei se tem até hoje, mas deve ter. Falaram assim para mim: pastor, teu pai morreu, teu irmão morreu, e adivinha quem vai ser o próximo que eles vão vir buscar? Porque aqui é assim: quando um morre, o outro vem buscar. No Nordeste é desse jeito. Aí eu, meu Deus do céu, meu Deus, eu contei isso para a irmã Laíde. Ela disse: não, meu filho, você não vai mais ficar aqui. Irmãos, era tão grande a casa que eu morava, porque o meu irmão, ele vendeu a casa, e eu fui morar de aluguel. Mas era tão grande a casa, pastor, era 4 por 2,5. Pronto. E dormindo no chão, mas não abandonando o evangelho e crendo que Deus um dia iria fazer alguma coisa. Deus é que me sustentava. Naquela oração que as irmãs fizeram, uma delas me levantou e disse: irmã Laíde, dê de comer para ele, porque esse menino, esse rapaz, amanhã ele já vai estar melhor e já vai estar andando. Cheguei de manhã, não sei porque eu estou contando isso, meu Deus do céu, era mensagem. E a irmã Laíde falou assim: eu creio. No outro dia, 10h30 da manhã, irmãos, eu tinha um pouco de cabelo de um lado, estava feio, o negócio estava feio. E eu saí. Tinha um esposo dela que colocava comida por trás do portão, por cima, dentro de uma sacolinha de papel. Colocava lá para mim comer, para ele não se contaminar com a tuberculose, que até pelo vento era igual a Covid, até pelo vento. Colocava lá. No outro dia, eu levantei, eu falei assim: eu vou sair daqui. Tossindo um pouco, né, ainda, né? Saí. Rapaz, quando o povo me viu, falou assim: tu morreu, é? E tá andando. Irmãos, eu fiquei andando que as pessoas corriam de mim. Eu estava esquisito. E quando foi com 2 semanas depois, a irmã lá disse assim: olha como é que você já está. Ela preparou para mim, irmãos, não sei se o pastor já comeu, mas já comeu, mocotó. Ela fez um mocotó do Nordeste, irmão. Meu irmão, se tu comer mocotó do Nordeste, ou tu vai viver ou tu vai morrer.
O negócio é forte. E ela falou, come aí. Eu comi suando e o suor descendo. Eu falei, rapaz, a doença parece que está saindo o resto agora pelo suor. Ela falou assim, não, eu vou colocar um pouquinho de pimenta aqui para ver como é que vai ficar, né? E colocou e eu comi. Porque quem tem a tuberculose, irmão, não dá fome. Não dá fome. E eu já estava andando, depois eu participei de um retiro, tudo, melhorei. Graças a Deus eu melhorei. Quando foi um pouco de tempo, eu vou voltar para a palavra já. Quando foi um pouco de tempo, tinha uma irmã lá que ela era profeta. Não sei de onde, mas diz ela que era. Ela disse, Henrique, pelos meus olhos da fé, pelos olhos dela, da fé dela, ela disse assim, tu não vai passar mais do que 3 meses vivo, tu vai morrer. Saí de Caruaru e fui para Brasília. Voltei para Caruaru de novo. Eu já estava com uns 18 anos. Quando a irmã me viu, tu não morreu não, foi? Eu falei assim, não, agora eu estou mais vivo do que a senhora. Irmãos, está vendo? Quando você tem fé em Deus, você acredita e você ora, qualquer palavra de maldição não pega na tua vida, porque o plano de Deus tem que se concretizar na tua vida. Praga nenhuma chegará à tua tenda, à tua casa, em teu corpo, quando você é um crente que ora e tem fé e que perdoa. Foi angústia que eu passei, sofrimento que eu passei. Deus, Ele me livrou. Isso lembra aquela história do rei Ezequias, lá em Reis 20, que diz assim, naqueles dias Ezequias sofreu de uma enfermidade mortal. E a palavra do Senhor veio ao profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, ah, Senhor, ser servido de te lembrar que eu andei diante de ti com o coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do pátio do palácio, veio a palavra do Senhor a ele dizendo, volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, que assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te curarei, e ao terceiro dia tu subirás à casa do Senhor. Quem é que falou que ele ia morrer? O Rei dos Reis. E palavra de rei, irmão, não poderia o quê? Voltar atrás. Quando Deus ele falava, vou matar, não tinha jeito, ele matava mesmo. Mas quando é um servo de Deus, que tem um coração puro, limpo, e que vem alguém para falar com você, mesmo que seja ele, ó, prepara o teu reino, prepara a tua família, prepara todos, porque eu vou te levar. A única coisa que muda é a oração do crente. Quando o crente ele pede a Deus, porque Deus não é pai, porque Deus é pai, não é padrasto. Padrasto ele pensa, talvez eu vou fazer isso, mas quando é pai, ele diz, meu filho, o que tu é, o que é que você quer? Aí você diz, eu quero vida, eu quero vida, eu quero viver. Eu quero ter uma vida de comunhão contigo, Senhor. Senhor, me dá do teu Espírito Santo, me fortalece, como era no começo da minha fé. Senhor, eu preciso. E Deus, Ele abre a porta e Ele te abençoa. Ele alivia teu coração, a tua alma, traz alegria da nova convenção na tua vida. E você é cheio e cheia do Espírito Santo de Deus. Quem pode levantar a tua mão em sinal de adoração e adorar a Deus? É assim, é crer em Deus. E Ezequias tinha recebido essa mensagem que ele ia morrer, virou o rosto para a parede, chorou amargamente. Hoje, se nós ouvirmos uma palavra dessa, até que seja por uma pessoa usada por Deus, nós começamos a atribuir isso aí ao diabo.
Muitas vezes, irmão, quando Deus fala, Ele fala duro, mas é para corrigir cada um de nós. Não para amaldiçoar as pessoas. Porque no capítulo anterior de Reis, do capítulo 20, no capítulo anterior, Senaqueribe afronta Ezequias. Ezequias não fala mal nenhum contra ele, mas o que é que ele faz? Ele pega a carta, ele leva para o templo, ele lê e sai. Aí Deus fala: agora é comigo, deixa que eu resolvo, aqueles que são contra você, os demônios que querem acabar com a tua vida, deixa comigo, porque quem vai nessa peleja sou eu. Aleluia. É Deus que vai na frente, irmãos. A Bíblia diz que Ele vai quebrando os ferrolhos, Ele vai arrebentando tudo, por tua causa, por minha causa, por nossa causa. O que é que Deus pede? Ele pede para que nós cada dia mais se aproximamos dEle, e a única forma de nós se aproximarmos em Deus é através da nossa oração. Se você tem alguém que você não conversa com ela, é porque você não é próximo dela. A oração é do mesmo jeito. Quando a gente começa a pedir alguma coisa para o pai, para a mãe, ele ouve, e ele pode dizer 3 coisas: sim, não e espera. Porque tudo tem um momento certo na nossa vida. E a oração que nós devemos sempre fazer é agradecer a Deus, porque quando nós agradecemos a Deus, a chuva de bênção de Deus vem sobre a nossa vida, e quando ela vem sobre a nossa vida, ela traz cura, ela traz vitória, ela traz graça, ela traz poder, ela traz unção, tira as dificuldades muitas vezes da nossa vida. E muitas vezes, até hoje, profetas chegam para falar comigo, eu falo: Senhor, Tu sabes de todas as coisas. E ali Isaías volta a ele e diz: assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai. Isaías está confirmando que o Senhor viu as tuas lágrimas. Olha que bonito. Deus falar: eu vi as tuas lágrimas. Deus falar: eu ouvi o que você falou comigo. É intimidade demais, irmão. Aí vem a resposta: eu vou te curar. Deus está curando alguém aqui. Eu vou te salvar. Deus está salvando alguém aqui. Mas quando acontecer isso com você, que a vitória vir sobre a sua vida, que eu te curar, que eu te sarar e que eu te salvar, vem aqui no templo, não tenha vergonha não, vem aqui na frente, pega o microfone e diz assim: o Senhor me curou, só o Senhor é Deus. É ser grato. Tem gente que recebe tudo, Deus abençoa, mas pede a Deus e Deus dá, mas nunca tem coragem de vir aqui e falar assim: Deus me deu, e eu agradeço a Ele, porque é dele. E Deus me deu vida. Deus me deu chance de viver 2 vezes. E eu dou graças a Ele por tudo que Ele fez por mim. E faz até hoje, eu sou grato. Às vezes eu passo uma dificuldade tão grande, mas eu sou grato. Às vezes passo por um momento tão difícil, mas não deixo o Evangelho, não deixo de orar e não deixo de ler a palavra dEle. Ele me salvou. A oração é isso. A oração, ela move o coração de Deus. Nós todos os dias temos uma história para escrever, um livro para escrever, uma oração para escrever. Nós temos. Tudo que nós fizemos hoje, nós escrevemos. Ficou no passado. Mas amanhã, quando nós acordarmos, é uma caneta que vai escrever toda a nossa história outra vez. E nessa história, tem na sua vida: orei nessa manhã, agradeci a Deus nessa manhã,
agradeci a Deus meio-dia na hora do almoço, agradeci a Deus na hora de dormir. Tem que ser essa a nossa história da nossa vida. Tem que começar com oração, no meio tem que ser oração, e no final também tem que ser oração, porque, irmão, um coração alegre formoseia o rosto, e o coração alegre, ele tem oração na sua vida, na sua história, tem poder, tem graça de Deus. Aleluia. Aleluia. Ana sempre ficou pedindo um filho para Deus. Senhor, me dá um filho. Senhor, me dá um filho. Senhor, me dá um filho. Eu quero um filho. Ela era estéril. Passou muito tempo orando para ela começar a gerar um filho. Mas o segredo de Ana é a persistência. Penina estava lá humilhando ela, mas em nenhum momento ela falou: mata Penina, ela se levanta contra mim, mata, Senhor, ela. Eu já fui em alguns lugares, pastor Rogério, que eu já vi irmãs orando. Eu já vi, eu morava no Mato Grosso, eu sei o que é isso. Eu já vi irmã de joelho falando: Senhor, mata aquele homem. Eu já vi muitas vezes: Senhor, mata meu marido porque ele não presta, não vale nada. Aí é os crentes terroristas, né? Só pede a Deus para matar. Mas o que Cristo ensinou? Ele ensinou uma coisa: bendizei ao que vos maldizem, e orai pelo que vos persegue. Quem é que não é perseguido, irmão, irmã? Se você falar que você não é perseguido todo dia, eu vou te falar, você está enrolado. Porque todos nós somos perseguidos todo dia. Se nós, pelos nossos olhos espirituais, começasse a ver o tanto de demônio que quer tirar a nossa vida, você nem sabe o tanto, a ira do diabo contra a nossa vida. Mas o que sustenta, irmão, é você orando ou alguém que está orando por você. Eu sempre na minha oração eu oro: Senhor, muito obrigado pelaquela pessoa que eu nem conheço, mas que ela orou por mim e hoje eu sou teu servo. A minha mãe, eu fui conhecer ela, eu tinha 21 anos, 21 mais ou menos, por aí, que eu fui conhecer a minha mãe. Nem sabia quem era minha mãe, mas sempre assim eu orava, falando: Senhor, no dia que eu conhecer ela, que ela seja crente, que a minha família tenha a sua vida no altar, que sejam evangélicos. Eu falava assim. Quando eu fui conhecer a minha mãe em 97 em Vilhena, quando eu cheguei lá, eu conversei com ela por telefone, porque a história é meio assim grande, e eu perguntei para ela no primeiro dia que ela ligou para mim, que eu nem conhecia ela. Ela disse: você sabe quem está falando, meu filho? Eu falei: não, é a sua mãe. A primeira coisa que a minha mãe ela pediu para mim foi perdão. Foi perdão de tudo. O pastor sabe, eu contei para ele a história. Perdão. Eu falei: mãe, de todas as coisas a senhora está perdoada. Está. Perdão. E ela chorou no telefone. Eu falei para aí eu no telefone ali conversando com ela pela primeira vez, eu perguntei: a senhora faz parte de alguma igreja? Ela falou assim: meu filho, eu faço parte aqui da Assembleia de Deus aqui de Vilhena. Eu faço parte da Assembleia de Deus aqui de Vilhena. Rapaz, deu aquele choque no meu coração, sabe? Mas não é aquele choque ruim, não é aquele choque bom. Falei: rapaz, pela oração que eu fiz lá atrás, olha o que é que aconteceu aqui. A primeira coisa que ela pediu foi perdão. A pior coisa é você orar, irmão, ou irmã, ou jovens, com o coração cheio de mágoa contra alguém. Deus não recebe a oração. O céu parece que vira bronze. Eu vou resumir bem pouquinho aqui, 5 minutos. Eu conversei com o pastor, nem ia contar hoje, mas eu estou contando, para a edificação da igreja. Você já pensou, você com 1 ano e 15 dias, a sua mãe pegar você no colo, chegar numa parada de ônibus assim, falar assim: ó, pega esse menino aqui enquanto eu vou aqui e já volto, e ela some? Aí você passa
para a mão de uma família que você nem conhece, sendo que tinha passado pela outra mão antes, que me levou lá num pessoal que tinha uma lanchonete, falou: não, eu não quero esse menino aqui, porque o rapaz me levou lá, né? Ó, me entregaram esse menino aqui, e o que é que aconteceu? A mulher sumiu, e eu estou com esse menino aqui, ô José. Quer ficar com ele? Ele falou assim: Deus que me livre. Eu chegar em casa, a Maria vai estar lá e vai pensar: de onde é que veio esse menino? Então eu não vou levar. Aí o Fernando levou eu lá para uma família no Núcleo Bandeirante, que é uma cidadezinha chamada de Divinéia. Chegou lá na outra família, falou assim: ó, deixaram esse menino aqui na parada comigo, eu enrolado numa manta. Deixaram esse menino aqui lá na parada de ônibus. Eu não vou levar para cá, porque a minha mulher vai pensar outra coisa. Eu fui lá no seu José, ele não quer também. Então, se vocês querem? Não, a gente quer. Aí o Fernando chegou lá no outro dia na lanchonete, falou, foi, né, tomar o café dele, né, fazer o lanche. Aí o José perguntou: cadê o menino? Não, eu dei ele para outra família. Não, vai lá buscar ele, que Maria quer ele, que eu contei a história, né? Aí vai lá de novo, pega eu e leva para outra família. Aí a família era uma família bem séria, tá? Uma família bem alinhada. Tudo cachaceiro. Não era tanto que até eles morreram de cirrose. Meus 2 irmãos e o meu pai morreu tudo de cirrose. Fui criado numa casa que era um bar. Aí você já viu, né, o que é que acontece ali dentro. E no dia que eu entreguei a vida a Cristo, eles ainda eram vivos. Só zombaria. Só zombaria. Foi no começo até daquela igreja universal do reino de Deus. O pastor foi lá, orou e disse que era demônio e tal, e ele faleceu, tudo lá. Aí eu falei: Deus, agora só é eu e o Senhor. Aí depois foi que eu peguei a doença que eu falei, né, para os irmãos agorinha. Então eu passei por muita angústia, eu passei por muito sofrimento, mas Deus me curou, e hoje eu estou aqui ministrando a palavra para todos os irmãos que estão aqui. Pelo que eu passei, era para mim ser um traficante brabo, ele já está até morto. Era para ser alguma coisa ruim. Um chefe do Comando Vermelho, pronto, coloca logo para lascar. Era para mim ser isso. Mas quando Deus ele tem um plano, ele fala assim: não, você vai ser meu pregador, tu vai pregar a minha palavra, vou colocar o cajado na tua mão. Cheguei em Goiânia outro tempo, novo convertido, um pastor foi usado lá: ô jovem, você que está aí atrás. Deus está te colocando um cajado na tua mão. Ali foi que eu comecei a pregar a palavra de Deus. Eu falei: é confirmação de Deus na minha vida. E nunca deixei o evangelho, e sempre clamei, sempre eu orei ao Senhor. E no dia da angústia, quando eu peço a Deus, Deus me socorre, todas as vezes, porque o nosso Deus é o Deus de paz. E aqui na terra, nós estamos em peregrinação, porque aqui não é nossa pátria, a nossa pátria é no céu. Ora vem, Senhor Jesus. Amém? Eu quero fazer um convite a você. Você que não é cristão, você que não entregou a sua vida a Jesus, ou você que está afastado, para você entregar a tua vida a Jesus e ver que Jesus, Ele é o teu Salvador, teu Criador, e o plano dele na tua vida é salvar tu e a tua casa. Tem alguém que está afastado do evangelho? Levante a mão. Tem alguém? Tem alguém que está precisando de retornar à casa de Deus ou entregar a sua vida a Jesus? Ou todos já são crentes em Cristo? Quem está passando por uma angústia aqui? Levante a mão. Pode levantar, não tenha medo não. Quem está passando por sofrimento? Tem alguém? Vem aqui, irmão, eu quero orar por você. É rapidinho. Um irmão também. Você também? Você está passando por um momento difícil? Então vem aqui que eu quero orar por você. Eu não sou nada, tá? Mas Deus é tudo. Pode vir. Se tiver mais alguém, pode vir. Alguém que esteja sentindo alguma dor no seu corpo, pode ficar de pé. Eu vou orar para essa família aqui. Oração nunca é demais. Nunca.
A igreja de Deus em conformidade com a palavra dele. Estende as tuas mãos para cá e vamos orar por esses 3 que estão aqui. Em conformidade, em unidade, que Deus trabalhe em unidade, Pai, Filho e Espírito Santo. E quando seus filhos também se reúnem, Deus opera os seus milagres, Ele traz cura. Aleluia, Jesus. Está se reconciliando? Amém. Representando, né? Amém. Então vamos orar a Deus, a igreja, vamos orar todo mundo junto, em unidade em Cristo. Soberano Deus e nosso Pai, nós te damos graça nessa noite, Senhor, porque Tu estás aqui, Deus. Tu tens sido nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Senhor, meu Pai, nós sabemos aqui, Senhor, que tem pessoas aqui, meu Pai, que estão angustiadas, meu Pai, que estão sofrendo, que estão passando por momentos difíceis, Senhor. Às vezes em rir para não chorar, ó Pai. Tu conheces o sentimento, o coração, o problema que estão passando, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, que consola os corações, nós te pedimos, ó Deus, que envie o Teu Espírito nessas vidas agora, meu Pai, o Teu Espírito Santo, e venha consolar, ó Senhor, e fazer a Tua obra, ó Pai, no coração dessas vidas, Senhor. Nós te pedimos, ó Cristo Jesus, porque quando Tu estivesse aqui na terra, curaste, meu Pai, cego, Senhor. Fizesse paralítico andar, Senhor, mudo falar, surdo ouvir, Senhor. E nós cremos que Tu estás no céu à destra de Deus, com todo o poder e grande glória, porque Estevão te viu em pé, Senhor. Senhor, nós te pedimos nessa noite, ó Cristo amado, que pelo Teu poder nesta noite venha curar as enfermidades de alguém que esteja aqui, meu Pai, nesta noite, Senhor. Todo câncer, meu Pai, todo caroço, toda dor, meu Pai, toda angústia, todo sofrimento, toda ferida, toda pedra nesse corpo, Senhor, nós te pedimos nesta noite, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho que tem todo o poder no céu e na terra, que o Senhor pode curar, que o Senhor pode fazer milagres na vida de quem está aqui nesta noite, ó Deus. Derrama a Tua glória, o Teu poder, Senhor, sobre essas vidas, sobre essas mãos levantadas, meu Pai, e que o Teu poder se direcione, meu Pai, a essas pessoas, meu Pai, que estão precisando nesta noite, Senhor, do Teu poder, Senhor, da Tua cura, Senhor, da Tua unção, ó Pai, da Tua palavra, meu Pai, que venha ser, Senhor, o alimento dos Teus filhos, que o poder da oração, meu Pai, de cada um nesta noite, que estão com as mãos levantadas, que eles possam tocar nas suas enfermidades nesta noite e ser curados, Senhor, porque somos imagem e semelhança Tua, ó Pai. Então nós te pedimos agora nessa noite, Senhor, derrama a Tua glória, Senhor, derrama o Teu poder, ó Pai, manifesta a Tua glória, manifesta o Teu poder, Senhor, a cura, Senhor, neste lugar, ó dor, sai deste corpo agora em nome de Jesus Cristo, ó enfermidade, ó câncer, sai em nome de Jesus deste corpo, para nunca mais voltar. Sinta no teu corpo a cura, sinta no teu corpo agora a melhora, sinta no seu corpo agora toda a dor indo embora, para nunca mais voltar, porque quem está te curando agora nesta noite não é o homem, quem está te curando nesta noite é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que está neste lugar. Ó Deus, nós te pedimos, ó Pai, em confirmação, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Teu Espírito Santo de Deus, a confirmação do sim, do amém e amém, em nome de Jesus. A igreja diz amém. Está confirmado, receba a tua vitória em nome de Jesus Cristo. Pastor Rogerinho, Deus abençoe e multiplique as bênçãos. Glória a Deus. Graças a Deus pela palavra que ouvimos e recebemos nesta noite. Deus abençoe o nosso amado irmão em Cristo Jesus, operador irmão Henrique Alves, na sua jornada. Que Deus dê a ele uma viagem tranquila de retorno a Vilhena, a sua família, a sua casa, em nome de Jesus.
Queridos, já estamos caminhando para o final do nosso culto de louvor e adoração a Deus. Resta apenas dar aqui os nossos avisos da semana. A nossa escola bíblica dominical tem estado uma bênção. Hoje nós tivemos a classe Novo Alvorecer, em primeiro lugar, com 88%. Classe Cordeirinho de Cristo, 80% de frequência. Lírio dos Vales, 75%. A classe Débora ficou em quarto lugar, 71%. Amiguinhos do Rei, 62%. E a classe Samuel, 53%. Então, Deus abençoe os irmãos que são alunos e aqueles que ainda não são alunos, ainda há vaga para se matricular nessa escola que é a melhor e maior escola do mundo, a escola bíblica dominical. Segunda-feira nós temos ali o ensaio do coral, às 19h30. Terça-feira, você não pode faltar terça-feira. Vença todos os obstáculos, as barreiras. Organize o seu tempo. Esteja aqui terça-feira. Eu tenho uma palavra da parte de Deus para ministrar ao seu coração. Uma palavra de ensino, uma palavra bíblica, uma palavra cristocêntrica. E eu espero você, permitindo Deus, e Ele não voltar até terça-feira, eu conto com a sua presença aqui no templo, para juntos adorarmos o nome do Senhor. Correto. Só corrigindo ali, William, sábado o culto é na liderança do departamento infantil. Então, as nossas crianças, enfim, toda a igreja, os pais, venham, tragam o seu filho e vamos juntos cultuar o nome do Senhor. Quarta-feira, culto público com o círculo de oração na liderança das irmãs, tem sido uma bênção. Ensaio com o departamento infantil, ensaio com os adolescentes. Quinta-feira, orquestra Shekinah. Sexta-feira, círculo de oração às 17 horas. Venha orar, buscar a presença de Deus, ser edificado pela palavra, pelos testemunhos contados aqui no círculo de oração, todas as sextas-feiras às 17 horas. Sábado, culto da liderança do departamento infantil. Domingo pela manhã, nossa escola dominical, e à noite o culto com a família. Vamos de pé, agradecer a Deus. Algum irmão que ainda deseja organizar a sua Bíblia, conversa ali com o Henrique, ou comprar aí uma capa bonita, né, para colocar. Ele está ali na saída do templo. Deus abençoe a todos, a sua vida, a sua casa, a sua família. Obrigado por ter vindo cultuar conosco. Deus abençoe aqueles que estão nos acompanhando pela online, pelas redes sociais da igreja. Que Deus tenha te alcançado com esta programação e edificado a sua vida para a glória do nome do Senhor. Meu desejo é que você tenha uma semana de paz, de bênção, de conquistas para a glória de Deus. Que tudo aquilo que esteja programado para esta semana ocorra sem nenhum obstáculo, que a mão de Deus esteja estendida, desobstruindo o teu caminho e te fazendo próspero em tudo para a glória de Deus, repreendendo todo impedimento, tudo que é contrário, e que você possa desfrutar o melhor de Deus na sua casa, na sua vida, na sua família, na sua empresa, para a glória do Senhor. Faça assim com a sua mão. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, e todos digam amém. Deus te abençoe em nome, para a glória de Jesus.